Pronto, está gravando. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula de matemática, certo? Desta vez ao vivo no Meet, para todos os presentes nessa reunião virtual. Acredito que dá para vocês verem aí desse jeito, né? Não precisa colocar em tela inteira não, né? Vou abrir o bate-papo aqui. Certo, vamos lá. Vamos lá para a próxima. Quinta questão. Sem consultar a tabela trigonométrica, compare os pares de valores a seguinte. A gente quer ver aqui qual é o maior e qual é o menor, certo? O ideal é que a gente lembre aqui do ciclo trigonométrico completo, certo? Esse aqui é o ciclo trigonométrico completo, então, a partir desse seno aqui, e observando aqui no ciclo trigonométrico, a gente vai saber se ele é positivo, se ele é maior ou menor. Vejamos aqui, ó. Seno de 75 graus vai estar aqui depois de 60 graus. O seno, a gente olha para que eixo? O eixo Y. Então, vai estar aqui. Se o 85 graus está depois de 75 graus, então quem é que vai ser o maior? Ou seja, por exemplo, aqui, ó, 45 é menor que 60 graus. O seno de 45 aqui está abaixo do seno de 60 graus. Ou seja, esse seno aqui é menor que o seno de 60 graus. Ou seja, aqui quem é o maior? 85, seno de 85 ou de 75? Qual o maior seno? Seno de 85 ou seno de 75 graus? O de. Aqui, ó, se o 60 graus está depois do 45 graus, o seno de 60 graus é maior que o de 45 graus. Ou seja, se o seno de 85 graus está depois do seno de 75 graus, então o maior vai ser qual? Seno de 85 graus. Vamos ver aqui esse outro caso. 100 graus. 100 graus vai estar mais ou menos aqui. E o 170 graus vai estar mais próximo de 180 graus. E a gente continua falando de quê? De seno. Então a gente vai observar é o eixo Y. Se o seno, se o seno de, se o 100 está aqui, o 100 graus está próximo de 90 graus, né? Ele está aqui. Então o seno dele vai estar mais próximo aqui do 1, certo? O seno de 100 graus vai estar mais próximo do 1 aqui. 170 graus está mais próximo do 180 graus. Então, se ele está aqui, ó, se ele está aqui mais próximo de 180 graus, 170 graus, então o seno dele vai estar aqui, vai estar mais próximo que ele. O seno dele vai estar mais próximo de zero. Então, seno de 70 graus vai ser menor que o seno de 100 graus, certo? É isso que vocês têm que observar. Vocês podem também utilizar a calculadora, não tem problema não. Mas o ideal é que vocês percebam aqui as propriedades do ciclo trigonométrico, ok? Vamos avançar aqui. Sabendo que o seno de π sobre 7 é igual a A, responda. Ele quer saber se esse A aqui é negativo ou positivo. Como é que a gente vai saber? A gente transforma esse π sobre 7 aqui, que é medida angular em radiano, a gente transforma em uma medida angular, que fica melhor a gente saber a posição no ciclo trigonométrico. Então, 180 dividido por 7, esse ângulo aqui certamente vai estar no primeiro quadrante. Se está no primeiro quadrante, a gente está falando de quê? De seno. Se está no primeiro quadrante, o seno vai estar aqui, na parte positiva ou negativa do eixo Y. Essa parte aqui, né? A parte de cima é a parte positiva, né? Se a gente dividir 180 dividido por 7, esse ângulo vai estar no primeiro quadrante. E ângulos no primeiro quadrante tem seno positivo. Ou seja, esse A vai ser maior que zero. Quando eu digo que A é maior que zero, eu quero dizer que ele é positivo. Agora aqui, ó, qual o valor de seno de 8π sobre 7 em função de A, certo? Vamos calcular logo essa divisão. Esse seno de 8π sobre 7 aqui em função de A, ele vai ser o que? O simétrico
Esse simétrico dele aqui, ó, ele vai, esse 180 sobre 7 aqui, que é o π sobre 7, ele vai estar no primeiro quadrante, certo? Esse 8π sobre 7 aqui vai ser o simétrico dele no terceiro quadrante aqui, certo? Então, por exemplo, aqui, o 30 graus, o seno dele é 1/2, certo? E o simétrico dele aqui no terceiro quadrante é 210 graus. E o simétrico dele aqui tem seno igual a menos 1/2, ou seja, ele vai ser a medida oposta aqui no eixo y. Ou seja, então aqui, se eu tenho aqui π sobre 7, ele vai estar aqui no primeiro quadrante e o seno dele vai ser A. Então, se 8π sobre 7 é o simétrico dele no terceiro quadrante, o seno dele vai ser o que? Menos A. Então, isso que é determinar o valor do seno de 8π sobre 7, percebendo que ele é simétrico de π sobre 7 e que o valor desse seno de 8π sobre 7 vai ser negativo. Por quê? Porque ele está no terceiro quadrante e é simétrico a π sobre 7. Certo? Daqui a próxima. Essa aqui também está bem fácil, né? Só para vocês dizer se é verdadeiro ou falso, perdão. Tangente de 100 graus, né? 100 graus vai estar mais ou menos aqui, certo? Para a gente encontrar a tangente de 100 graus, a gente tem que traçar uma reta aqui passando pelo centro da circunferência até tocar o eixo das tangentes, que é esse eixo aqui em azul claro, certo? Então, se o 100 graus está aqui, eu vou traçar uma reta aqui passando pelo centro, ele vai tocar o eixo das tangentes aqui na parte negativa, lá mais abaixo, certo? Perceba que quanto mais por exemplo, 120 está aqui, né? A tangente dele é menor que a tangente de 150 graus, que 150 graus está mais próximo de 180 graus, ou seja, a tangente de 150 graus vai estar aqui mais próximo do zero, certo? Essa aqui é maior e essa daqui é menor. Então, se o 100 graus está mais para cá, mais próximo de 90 graus, ele vai ser menor que a tangente de 105 graus, porque ela vai estar mais próxima de 120 graus. Então, essa tangente aqui de 105 graus, como ela vai estar mais próxima de 120 graus, ela vai ser menor que a tangente de 100 graus, certo? Agora aqui nesse outro aqui, ó, tangente de 20 graus. A tangente de 20 graus vai estar mais próximo de zero que a tangente de 25 graus, ó. Porque quanto mais longe aqui do zero, ó, por exemplo, 45 graus está mais longe do zero que 30 graus. Então a tangente de 45 graus aqui, ó, é 1. Ela é maior que a tangente de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 3. Então, como 25 graus e 20 graus estão no primeiro quadrante, e o 25 graus vem depois do ângulo de 20 graus, então a tangente de 25 graus vai ser o quê? Maior ou menor que a tangente de 20 graus? Ser maior, né? A tangente de 25 graus vai ser maior porque ela vem depois da tangente de 20 graus, que é a mesma coisa aqui, ó, de 45 graus. A tangente de 45 graus é maior que a tangente de 30 graus, porque o 45 graus vem depois de 30 graus aqui no primeiro quadrante. Ok? Vamos seguir. O que a questão quer são essas 4 equações aqui, certo? Eu vou resumir aqui para a gente ir direto ao ponto. Ok? A questão nos deu essa função cosseno aqui, certo? E o x aqui é os anos após os anos 2000, certo? Esse x aqui, ó, esse x aqui vai ser tipo aqui, por exemplo, 2025 vai ser 5 anos após 2020. Então o x aqui é o que? É 5. Então eu vou querer o que? O f de 5 aqui nessa função cosseno. Ou seja, eu vou substituir o x aqui por 5. Então vai ser o f de 5. E o x aqui na expressão aqui, ó, vou substituir por 5 também. Então eu vou calcular o que aqui? Vou calcular o cosseno de 5π sobre 3. Então vocês podem transformar isso aqui em graus, ou usar a calculadora, e calcular o cosseno de 5π sobre 3, certo? Calculado o cosseno de 5π sobre 3, multiplico o 18, perdão, multiplico o 18, né? O cosseno de 5π sobre 3 vai multiplicar o 18, e depois vai somar com os 400. Aí eu vou ter o que? O f de 5, que é os valores de exportação
de exportações desse país nos anos de 2025. Porque 2025 são o quê? 5 anos após 2020. E o meu x aqui é 5. Então eu tenho que substituir o x por 5, calcular aqui primeiro o cosseno, 5π sobre 3 e multiplicar o 18 e depois somar com 400. Mesma coisa aqui são para os valores das exportações desse país nos anos de 2000. Como o ano de 2000 é o ano inicial, o x é 0. Ou seja, eu vou substituir o x aqui por 0. Mas vai ficar 0 vezes π, 0. 0 dividido por 3, 0. Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, né? Cosseno de 0 é 1, então 1 vezes 18, 18. Eu vou somar 18 com 400, então vai ficar 418. Então f de 0 aqui vai ser 418, certo? Por quê? Porque eu substituí o x por 0 aqui, 0 vezes π vai dar 0, 0 dividido por 3 é 0, e o cosseno de 0 é 1. Aí o cosseno de 0 é 1, então eu multiplico 1 vezes 18. 1 vezes 18, 18. Estamos com 400, então fica 418 f de 0, certo? Aí agora aqui, 2030, perdão. 2030 aqui vai ser 10 anos após 2020. Então o x vai ser o quê? Vai ser 10. Então vou substituir o x por 10, então vou ter 10π sobre 3. Pode usar a calculadora ou ver aí a medida dessa 10π sobre 10 em radiano e transformar em graus e calcular na calculadora também. Aí calculado o valor do cosseno de 10π sobre 3, multiplica o 18 e soma com os 400. Que aí vocês vão obter o resultado do f de 10. Vou ter essas coisas aqui só para a gente ver outras coisas, outras características da função cosseno, certo? Isso aqui é erro da produção aqui no slide. Aqui é a função cosseno, não é função seno. Não, viu? Aqui a gente tem cosseno. Mas essas fórmulas aqui estão ok, certo? Se eu quisesse calcular o período dessa função a partir dos dados que eu tenho aqui. E se vocês assistiram a aula 10, que está disponível lá no YouTube e na plataforma, eu caracterizei cada um desses coeficientes aqui. Esse coeficiente 400 aqui eu chamei de A. Esse outro coeficiente 18 aqui eu chamei de B. Esse coeficiente aqui, π sobre 3, eu chamei de C, certo? Aí quando a gente quer calcular o período dessa função aqui, a gente substitui aqui o C nessa expressão. Eu quero calcular o período, vai ser 2π sobre C. O C nesse caso aqui é π sobre 3, certo? Que é o coeficiente do x aqui. Então a gente coloca aqui 2π sobre o coeficiente do x aqui. O coeficiente do x é π sobre 3. Aí a gente resolve, né? Fica 2π vezes o inverso de π sobre 3. A gente pode cancelar aqui π com π, né? Fica 2 vezes 3, 6. Ou seja, o período dessa função aqui, se fosse necessário a gente calcular, seria 6. E se a gente quisesse o y do máximo? O y do máximo bastaria a gente somar A mais B. Quem é o A? 400. Quem é o B? É o 18. Então o máximo aqui seria 400 mais 18. Ou seja, 418 seria o máximo dessa função aqui. Se a gente quisesse saber o y do eixo de simetria, seria o A. Quem é o A? 400. Se a gente quisesse a amplitude dessa função cosseno, a amplitude dessa função cosseno é o coeficiente B. O coeficiente B aqui é esse número aqui que multiplica o cosseno. Então é 18. A amplitude dessa função aqui é 18. Vamos seguir aqui para a gente estar próximo de finalizar. Na função, na questão 9, ela só dá esses dados aqui e o gráfico, certo? Então a partir do gráfico a gente consegue descobrir os coeficientes A, B e o C é o que está aqui com o X, certo? Como não aparece nada aqui, é porque o coeficiente C aqui é 1, certo? Então a gente pode deduzir aqui, o primeiro que é melhor da gente deduzir é o y do eixo de simetria, certo? O eixo de simetria é esse eixo bem aqui, ó, certo? Esse eixo do meio aqui. E esse eixo de simetria aqui passa pelo y igual a 1. Se ele passa pelo y igual a 1, quer dizer que o y do eixo de simetria é 1. Ou seja, o A, o coeficiente A dessa função aqui vai ser o quê? 1. Certo? Então a gente já descobriu o coeficiente A, que é 1. A amplitude é a distância do eixo de simetria ao máximo dessa função. Então, eu tenho 1, até o 2 eu tenho 1 unidade, até o 3 eu tenho 2 unidades. Ou seja, a amplitude dessa função aqui é 2. Então, a amplitude B aqui, que é o coeficiente B, é 2. Certo?
Então já descobri o A, que é 1, e o B, que é 2. E o máximo dessa função y do máximo vai ser A mais B. Se o A é 1, 1 mais 2 é o quê? 3. Eu vou ter o máximo dessa função. Então a gente já deduziu aqui quais são os valores de A e B a partir desse gráfico e a partir dessas formas. O A é o quê? 1. E o B é o quê? 2. Por que o A é 1? Porque o eixo de simetria aqui passa pelo y igual a 1. Por que o B é 2? Porque a amplitude dessa função aqui, essa função seno, é 2. Ou seja, do eixo de simetria ao máximo eu tenho 2 unidades. Então B é 2. Ok? Agora aqui, nossa questão 10. Na figura a seguir, tem-se o gráfico da função f de A contido em R em R. Porque a função, essa aqui é o domínio e essa aqui é a imagem da função. Certo? Aí o que a gente tem que analisar aqui? Se as afirmativas são corretas ou incorretas. Então vamos aqui à letra A. F é crescente para todo x real tal que x maior que π sobre 6 está aqui, e menor que 2π sobre 3 está aqui. Então a gente tem que analisar esse intervalo aqui, certo? De π sobre 6 em diante, ela só está crescendo aqui, certo? Ela daqui, bem daqui até 2π sobre 3, ela continua crescendo. Só que nessa reta assintótica aqui, ela não tem nenhum comportamento crescente, nem o comportamento decrescente, porque ela é assintótica nessa reta aqui de 5π sobre 12. Se ela é assintótica nessa reta aqui, ela nem é crescente e nem decrescente. Então essa afirmativa A é incorreta. F é positiva para todo x real tal que x maior que 0 e x menor que 5π sobre 12. A gente está analisando esse intervalo aqui de 0 a 5π sobre 12, certo? Perceba que F é positivo, ele está falando da imagem. Quem é a imagem? A imagem é o y da função. Então a gente tem que analisar o eixo y. Perceba que aqui, ó, para x entre 0 e π sobre 6, as imagens desses x aqui, ó, vão estar na parte de baixo do eixo y, ou seja, na parte negativa. Ou seja, o y desses x aqui entre 0 e π sobre 6 vão ser o que? Negativos. E a imagem deles vai estar aqui no eixo y na parte negativa. Ou seja, a imagem vai ser negativa e não vai ser positiva nesse pequeno intervalo aqui. Se nesse pequeno intervalo aqui entre 0 e 5π sobre 12 as imagens dos x vão ser negativas, então dentro de todo esse intervalo aqui ele não vai ter só imagens positivas, ele vai ter imagens negativas e positivas. Essa letra B está incorreta. Letra C, o conjunto imagem de F é R menos o zero, certo? Ou seja, a imagem aqui vai ser o conjunto dos números reais menos o número zero, o que é mentira, certo? É incorreto, porque aqui, por exemplo, aqui nessa parte aqui do gráfico da tangente, ó, ele vai crescendo aqui, ele cresce até o infinito. E se a gente for olhar ele decrescendo aqui, ele decresce até o infinito. Ou seja, ele vai ter todo o eixo y como imagem. Ou seja, todos os números reais do eixo y vão ser imagem dessa função. Se todos os números reais do eixo y vão ser imagens dessa função, eu não posso tirar o número zero do conjunto dos números reais, porque ele também vai ser uma imagem dessa função. Porque bem aqui, ó, quando a função tangente toca o eixo x, a imagem dessa função aqui, quando ela toca o eixo x, o y, quando a gente fala de imagem, a gente está falando isso. O y dessa função aqui, quando ela toca o eixo x, o y é igual a zero. Ou seja, eu não posso tirar o zero do conjunto imagem, porque o zero vai ser uma das imagens dessa função. Aí eu deixo vocês entre a D e E, certo? Vocês podem calcular o período aqui, ó, pegando 2π sobre 3 e subtraindo o π sobre 6, que é o ponto de intersecção seguinte menos o ponto de intersecção anterior. Intersecção aqui ao eixo x. É isso que eu coloquei na fórmula aqui, certo? E aqui o domínio de f é r menos π sobre 2 mais k vezes π com k pertencente
com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Essa aqui é a fórmula de todas as retas assintóticas da função tangente. A primeira reta assintótica aqui é 5π sobre 12. Ou seja, em vez de 2π aqui, de 2π não, perdão, de π sobre 2, quem deveria estar aqui era o x da primeira reta assintótica aqui, que é 5π sobre 12. Então a gente já deduz e a nossa alternativa correta é qual? Acredito que vocês identificaram aí a alternativa correta, mas eu quero esse cálculo aqui do período, certo? O período eu pego o x da intersecção aqui, da intersecção seguinte, que é 2π sobre 3 menos esse π sobre 6 aqui, certo? Aí a gente calcula o período dessa função. É os intervalos em que elas se repetem. Formulário da frequência.